Boa noite, queridos, graça e paz. Quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, nessa noite estarmos juntos adorando ao Senhor. Acompanhe o texto comigo, por gentileza, que diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Diante desse texto, das leituras que nós temos feito de toda a Bíblia, quando fala sobre a nossa criação em Cristo, a nossa formação em Cristo, a nossa imagem em Cristo, nós podemos então perceber que Deus, através de Jesus, ele veio e enviou o próprio Filho para que tivéssemos a imagem do Cristo, essa imagem do caráter do Cristo em nós. Provavelmente com pensamentos, com sentimentos e com atitudes do próprio Cristo. E é interessante que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, automaticamente cria-se então um corpo espiritual em nós. E no tema dessa noite, através de mim, é o tema da nossa campanha de missões estaduais, da nossa Convenção Batista Alagoana deste ano. E esse texto de Efésios 2:10, com muita propriedade, vai dizer que somos feitura dele, criados em Cristo. Somos feituras de Deus, criados em Cristo. Cristo é aquele que nos cria. Criou um corpo espiritual em nós, para que a gente possa pensar, sentir e andar como esse Cristo, que é, a Bíblia vai dizer, o cabeça desse corpo. Nós sabemos que a Bíblia vai chamar a igreja de corpo de Cristo, mas cada um de nós que forma o corpo de Cristo, a sua igreja, mas ele é o cabeça. Portanto, queridos, através de você, através de mim, através de nós, o que Cristo quer que façamos? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, falando sobre uma visão missionária, que é aquilo que está no coração do Pai, está no coração do Filho, está no coração do Espírito Santo. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Eu creio, então, que através de nós é necessário primeiro, então, fazer com que missão comece a ser edificado em mim mesmo. Precisamos entender, compreender, aceitar de que a nossa vida, se ela é formada em Cristo, provavelmente e principalmente, a primeira ação que Cristo quer que nós tenhamos e permitamos que em nosso corpo espiritual se mantenha, se edifique, é uma mente, é um sentimento e uma atitude de uma edificação, de missão em mim mesmo. Eu não posso pensar diferente como Cristo pensou. Cristo, quando foi aquela mulher, a mulher samaritana, quando Cristo sentiu o que a mulher samaritana estava passando e o que Cristo fez em favor da mulher samaritana, bem como aqueles da cidade de Sicar. Portanto, amados, o que tinha no corpo de Cristo, o que era dele próprio, era uma edificação de missão na mente, no coração e na atitude de Jesus. Podemos dizer que havia raiz, havia tronco, havia caules, havia folhas e havia frutos. Tudo que aquela árvore, aquele corpo de Jesus tinha ou produzia, era o cheiro de missões, era falar de missões.
sentir missões, fazer missões. Por isso, através de mim, eu preciso edificar em mim missões. Missões, ela não será feita se cada um de nós, criados em Cristo, formado em Cristo, como Paulo diz aqui no capítulo 2, feituras criadas por Cristo, se cada um de nós não edificarmos em nós essa atitude, esse sentimento, a fala, a verbalização, a proclamação do Evangelho. Precisamos ter este corpo em nós, o mesmo que Cristo teve. Todo o seu corpo, todo o corpo do Cristo fora tomada por missões. Jesus não veio fazer outra coisa, querido, na terra, a não ser fazer missões. Porque a mente dele, o coração dele, a atitude dele é pura missões. Portanto, através de mim, podemos edificar a nossa própria vida, por amor de missões. Não espere que os outros façam. Não espere que a igreja coletivamente faça. Não espere que a igreja, a instituição faça. É necessário que cada um faça. Cada um fazendo, o corpo está fazendo. Que sejamos um corpo edificados em missões. Que através de mim, eu possa em mim edificar missões. Que eu possa falar missões, que eu possa sentir missões, que eu possa fazer missões através de mim. Olha o que em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando eu lembro desse texto, eu lembro de um Cristo que pensa, que sente e que tem atitudes. E o apóstolo Paulo vai dizer que se nós formos no capítulo 2, versículo 10 em Efésios, criaturas formados em Cristo, não é possível que a mente de Cristo não esteja em nós. Que Cristo estabeleça a sua vontade em nossa vida. E assim teremos uma vida edificada por missões através de mim mesmo. Queridos, uma segunda coisa que podemos entender que através de mim anunciamos missões a um contexto local. Nós temos um compromisso. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, que nos últimos dias, próximo da sua ascensão, antes da sua ascensão, Jesus disse aos seus discípulos: vocês não irão ficar sozinhos, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei, eu darei o meu Consolador. E lá em Atos 1,8 ele vai dizer que nós iríamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós, como um povo de Deus, imagem de Deus, como o apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos em Efésios 2:10. Se nós fomos criados, somos feituras de Cristo, nós precisamos entender que a evangelização é responsabilidade nossa. Precisamos levar através de mim e não do outro. Querido, eu quero colocar mais uma vez dizendo que Cristo fez um corpo espiritual em cada um de nós. Eu não aceitei a Jesus Cristo e Cristo não fez um corpo em mim, mas fez um corpo no irmão. Se eu aceitei a Jesus Cristo, Paulo está dizendo que agora foi criado em mim um corpo espiritual, como imagem de Cristo.
E Cristo está dizendo lá em Atos que se naquele dia ou no dia que nós aceitamos a Jesus Cristo, a Ele mesmo, o Espírito Santo nos daria poder, o Espírito Santo nos deu poder para anunciar as grandezas daquele mesmo que fez em nós o seu corpo espiritual, que nos chamou para um compromisso, para pregar no estado de Alagoas, para pregar aos homens e às mulheres, para pregar às crianças, os adolescentes e os jovens, a evangelização das pessoas que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É através de mim, é através de você, através de nós, que Alagoas precisa ser alcançada por Jesus. Não espere somente que seja através do missionário, do pastor, do evangelista. Não, que seja através de você. É essa temática, através de mim, eu anunciarei o evangelho de Jesus Cristo a toda Alagoas, a todo alagoano. Querido, através das nossas vidas, orando, contribuindo com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E quando puder, na rua, na calçada, na vizinhança, na escola, no trabalho, aonde formos, na padaria, possamos também ser um discípulo de Jesus. Colocar esse corpo em prática. Lembrem-se que nós falamos que Cristo criou em nós um corpo que pensa, que sente, que fala e que age como Jesus. Jesus no seu ministério, se o corpo de Jesus em todo o seu tempo de ministério foi anunciar, sentir as dores das pessoas e querer curar através da sua palavra, com as suas mãos, com as suas atitudes, com os seus pés, lançando as mãos sobre os enfermos, orando sobre os enfermos, repreendendo as enfermidades, repreendendo as potestades. Nós, através de mim, através de você, temos o poder do Espírito Santo que Atos 1:8 diz, há poder, querido, sobre você. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, de autoridade. É através de mim que irei colocar os joelhos no chão, que irei colocar a mão no meu bolso, tirar a minha oferta, o meu dízimo, para que missões possam chegar aos lugares mais distantes. E quando a oportunidade que Deus me der, e Ele tem nos dado, querido, não espere que somente os homens que têm um título possam, e as mulheres levarem a mensagem de Jesus, mas através de mim, através de você, temos o compromisso e a responsabilidade de anunciar o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo em Efésios 2:10, que Ele então nos criou como imagem em Cristo, feitura dele, e se somos criados à imagem de Cristo, fazemos o que Cristo fez. Pregaremos o Evangelho. Queridos, em Atos 16:9, olha o que aconteceu com um homem chamado Paulo. Quando em uma noite o Espírito de Jesus não permitiu que ele ficasse ou tivesse uma noite tão tranquila. O Espírito Santo então deu uma visão do apóstolo Paulo, ele teve um sonho, e nesse sonho tinha um homem da Macedônia. A Macedônia era um império antigo, os macedônicos, os gregos de Alexandre o Grande. Então eram gregos que tinham a sua cultura, que tinham a sua religião, sem conhecer a palavra de Jesus, era um povo distante, mas naquela noite o Espírito Santo incomodou o apóstolo Paulo. E o Espírito Santo então deu essa visão, e Paulo vê um homem dizendo, passa a Macedônia e nos ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Queridos, automaticamente, Paulo então a despertar, deixou provavelmente amanhecer, o dia clarear, e prontamente fez o que o Espírito Santo mandou através daquela visão. Paulo disse, através de mim eu alcançarei este homem, eu alcançarei os macedônicos, eu alcançarei os gregos. E o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus que evangelizou os gregos, e a maioria
das igrejas do apóstolo Paulo, formada então por macedônicos, por gentios gregos. Nós temos Tessalônica, Coríntios, Éfeso, Colossenses, Filipenses e tantas outras, através dele, através de mim, através de você. Nós podemos chegar aos lugares mais distantes, talvez os sítios, a zona rural, os distritos das cidades, os municípios não alcançados, o estado de Alagoas. E assim temos possibilidade de igrejas fortes alcançar também o restante do Brasil e o mundo através de mim. Então, amados, entenda que se Cristo formou um corpo em nós, esse corpo deve atender aquele o qual realmente nos formou e nos criou. Uma terceira e última coisa, através de mim eu discipularei os filhos na fé. Bom, Jesus ele disse que não somente deveríamos ter uma mente, um sentimento, uma aceitação, uma compreensão, uma edificação dentro de nós. Eu sei que o compromisso é meu, eu sei que o compromisso de evangelizar sou eu que tenho que fazer. Jesus não quer somente que a gente tenha essa edificação, esse conceito dentro de nós. Jesus não quer somente que a gente saia pregando o evangelho, levando o evangelho. Mas uma das coisas que Jesus nos ensinou é fazermos discípulos, ensinando as pessoas. É caminhando com elas, andando com elas, orando com elas, ensinando a palavra, levando essas pessoas a terem contato conosco. Tem uma expressão que eu amo muito que diz assim: fazer discípulo é tornar o outro semelhante a mim. Fazer discípulo é fazer o outro igual a mim. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo fez um grande discípulo, muitos discípulos, mas fez um jovem pastor Timóteo, um homem realmente sério, um homem comprometido, que através também dele fez muito pelo evangelho na sua época. Através de mim, através de você, Deus está nos chamando, não somente para anunciar o evangelho, não somente para entender isso, mas para fazer discípulo, ensinando as pessoas, orando com elas, dando testemunho a elas. Que nós não sejamos pedra de tropeço àquelas pessoas que nós ganhamos para Cristo, as pessoas que conheceram a Cristo através de nós. Que a gente não pesque e depois lance o peixe fora. Que a gente não pesque e estrague o peixe, não tratando o peixe, não cuidando do peixe. Lembre-se que quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, disse a seus discípulos: vocês não serão mais pescadores de peixes, mas vocês serão pescadores de homens. E os pescadores, além de pegar os peixes, de trazer os peixes, eles cuidavam dos peixes para que o sustento deles, para que agora os peixes que não eram mais peixes, mas eram homens, também fossem tratados, fossem cuidados. E é isso que Jesus está querendo, é isso que Jesus disse a respeito de nós. Nós somos discípulos para fazermos também discípulos daqueles que vão vir a nós. Através de mim, eu tenho a responsabilidade e o compromisso de fazer discípulo. Nós não precisamos esperar somente pelos líderes para orar por alguém que a gente conheça, filho na fé, para ler o texto da palavra com eles, para orientar quando eles precisarem serem orientados, quando eles estiverem tristes. A Bíblia diz: amai uns aos outros, orai uns pelos outros, carregai as cargas uns dos outros. Portanto, queridos, através de mim, discipularei os filhos na fé. Eu quero ler um texto de Mateus, versículo 19, do capítulo 28, que diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Dizem que é esse o imperativo. Não é somente ir, mas é o fazer discípulo. Não somente sermos levados ou impulsionados, como o apóstolo Paulo foi impulsionado e levado pelo Espírito à Macedônia,
mas fazer discípulo das igrejas. Ele não só pregou nas igrejas, não só formou as igrejas, mas o apóstolo Paulo acompanhava aquelas igrejas. Ele discipulava aquelas igrejas. Se Deus tem colocado, querido, alguém na tua vida, se Deus vai colocar alguém também na tua vida para você orar, para você cuidar, faça isso. Quando você falar de Jesus para alguém e essa vida se entregar a Jesus, através de você, você foi o canal, foi o Espírito Santo que convenceu, não foi você. Foi o Espírito Santo que lhe usou para levar a mensagem de Jesus a essa pessoa. Quando você ganhá-lo, para a glória de Deus, não para a sua glória, essa pessoa, dê o testemunho a ela. Ore por ela, acompanhe, chore com ela, se alegre com ela. Viva ao lado dela, pare passo com ela. Faça discípulo. É isso que Jesus quer. Portanto, queridos, eu quero encerrar dizendo que através de mim edificarei missões em mim. Através de mim anunciarei missões ao estado de Alagoas. Através de mim eu farei discípulos dos filhos na fé. Que Deus nos abençoe. Que Deus te use grande e poderosamente. Que Deus te levante, que Deus te encoraje. Que Deus te encoraje. Talvez você foi um homem e uma mulher que já falou muito do amor de Jesus. Mas talvez você diga que esteja cansado ou cansada. Já não tem mais a idade. Já não tem mais o vigor e a força física. Ei, eu quero dizer a você que o Espírito Santo de Deus lhe dá vigor, coragem, força física. Você pode dizer, pastor, mas também eu não tenho autoridade. O Espírito Santo lhe dá autoridade. Eu não tenho ousadia. O Espírito Santo te dá ousadia para que o estado de Alagoas seja ganho para Jesus através de você. Através de mim, Jesus pode fazer muita coisa aos alagoanos. Quero orar por você, pela sua família, pela sua vida espiritual, pelo chamado específico que você tem, pelo chamado natural que todos devem pregar o Evangelho. Alagoas precisa, os alagoanos precisam, o sertanejo, o agrestino precisa, o litorâneo precisa, a zona da mata, a capital precisa, o estado de Alagoas precisa. Feche os seus olhos. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas, Senhor, sobre o teu povo, não somente agora, mas para todo sempre. Dá-nos o restante dessa semana, ricamente abençoada a tua presença. Essa é a nossa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.